Sendo para você aí, preste atenção no que está escrito aí. Todo mandamento de Deus, tudo que Deus manda, todo mandamento de Deus é acompanhado de uma ou mais promessas. Preste atenção no que está escrito, eu vou repetir. Todo mandamento de Deus é acompanhado de uma ou mais promessas. Preste atenção aqui em mim agora. Você tem nas Escrituras Sagradas, e a nossa mente trabalha muito com as promessas que Deus liberou para nós. Amém. Mas a promessa, ela só se cumpre depois que o mandamento é obedecido. O mandamento, uma vez obedecido, abre caminho para que a promessa se cumpra na sua vida. Todo mandamento é acompanhado de uma ou mais promessas. Então, o que a Bíblia diz? Mateus 11. Vinde a mim, mandamento, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei, promessa. Ou seja, o alívio de Deus, ou a cura de Deus, ela é resultado da obediência ao mandamento. Então, a Bíblia fala... abrirei as janelas, abrirei as portas, abrirei as comportas do céu. Ele promete abrir as comportas, desde que, qual é o mandamento? Trazei os dízimos e as ofertas. Preste atenção, todo mandamento que Deus dá, quando você obedece, tem uma promessa vinculada, diga aleluia. Então você vai ver aí em Isaías 58, Isaías 58 é interessante demais que vai aparecer para você aí, ó. Isaías 58, o jejum do Senhor. O jejum do Senhor. Isaías 58. Escrito está: esse é o tipo de jejum que desejo, diz a palavra do Senhor. Solte os que forem presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Vou repetir. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondem dos que carecem de ajuda. Preste atenção. Aqui nós temos o que, minha esposa? Digam todos aqui, você na sua casa, diga mandamentos. Tudo isso aqui não é uma opção. É uma ordem de Deus. É um mandamento. Deus está dando os mandamentos. E quando você, de fato, pega as Escrituras e avalia ação e reação, atitude, resultado, fé com obras, você vai entender que os mandamentos obedecidos geram resultados expressivos. Diga aleluia. Então, se nós, no jejum que agrada a Deus, nós obedecemos aos mandamentos, então quais são as promessas de Isaías 58? Se você obedece os mandamentos, ó. Então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas, e nós estamos numa época de Covid, pandemia, e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá: aqui estou. Ele dirá: removam o jugo pesado de opressão. Preste atenção, digam assim: belíssimas promessas. Repita comigo: belíssimas promessas. Mas você vai ter que, Mateus, vamos retornar, por gentileza, no jejum do Senhor. Para que essas promessas que você leu comigo agora se cumpram, você tem que prestar atenção no mandamento. E os mandamentos do jejum do Senhor Isaías 58, versículo 6. Esse é o tipo de jejum que desejo. Ao mandamento: solte os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem pessoas,
Repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Mandamentos. Agora você vai para as promessas, que é o próximo versículo 8 e 9. Então sua luz virá com o amanhecer, e as suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá: estou aqui, aqui estou. Ele dirá: remova o jugo pesado da opressão. Preste atenção. Os mandamentos são dados. Quando eu obedeço os mandamentos, as promessas se encaminham para a minha vida. Diga aleluia. Daí você entende. Todo mandamento é acompanhado de uma ou mais promessas. Preste atenção. Os mandamentos de Deus, renove a sua mente. Às sextas-feiras, e predominantemente nesse mês, nós estamos falando da bênção de Efraim. Diga, bênção de Efraim. Crescer na pandemia. Preste atenção nos mandamentos, nas instruções. Renove a tua mente. A nossa mente natural presta muita atenção nas promessas. Porque as promessas não nos dão esforço. Alguém te prometeu. A nossa mente está habituada a gravar as promessas. A nossa mente não está treinada para guardar os mandamentos. E as promessas só se manifestam depois que os mandamentos são obedecidos. Se eu obedeço os mandamentos, as promessas de Deus se manifestam. A obediência aos mandamentos antecedem a bênção. Diga aleluia. Os mandamentos, as instruções do Senhor, do Pai, do Criador, antecedem as bênçãos, antecedem as promessas. Vamos continuar aqui, ó. Isaías 58, versículo 10. Vai aparecer para você aí, ó. Mais mandamentos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Se eu der alimento aos famintos e ajudar os aflitos, mandamento, promessa, então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guardará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim regado, como a fonte que não para de jorrar. Aplauda ao Senhor bem forte, Cauã. Aplauda ao Senhor bem forte. Aplauda ao Senhor bem forte. Diga aleluia. Preste atenção. Vamos repetir. Todo mandamento é acompanhado de uma ou mais promessas do Pai. Então preste atenção nos mandamentos. Efraim tem que se manifestar na sua vida. Nós estamos aqui trabalhando com a alma aflita, porque nós estamos levando a carga um dos outros. Preste atenção. Segundo o jornal ontem, hoje eu não sei, mas segundo o jornal ontem, foram 45 mil falecimentos. Na verdade são 45.400 e alguma coisa. Vamos entender uma coisa aqui, por gentileza. Se esses dados estão sendo manipulados, se não são 45 mil falecimentos por causa do Covid, eu estou sendo enganado. E o meu Pai, que também é seu, não permite que sejamos enganados. Diga aleluia. A Bíblia diz, Gálatas 6, levai as cargas um dos outros. E eu disse domingo e vou passar para você nesses dias. Leve a carga dessas famílias. Se são 45 mil, os dados estão manipulados. Tá bom, são 20 mil, são 30 mil, são 15 mil, manipulados. Eu sei que existe um número de famílias que estão sofrendo, estão angustiadas, porque seus familiares, se são 45 mil ou não,
Se eu estiver sendo enganado, Deus é comigo, meu Pai é contigo, meu Pai é conosco. Mas eu estou orando em cima de dados. Então, 45 mil pessoas faleceram. São 45 mil famílias que perderam seus entes queridos. O que eu tenho que fazer? Eu, em o nome do Senhor dos Exércitos, tenho que orar por essas pessoas. Falei domingo, estou repetindo hoje. Vai aparecer para você aí, ó, Lucas 22. Vai aparecer para você Lucas 22. Até eu me perdi aqui, só um instantinho. Ah, está aqui. Lucas 22. Está aqui no versículo 42, por favor. Lucas 22, versículo 42. Desculpa porque eu me perdi aqui um pouco. Lucas 22, versículo 42. Jesus Cristo falando assim, ó. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Eu coloquei entre parênteses. Consolava, encorajava e confortava. Ele orou com ainda mais fervor e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Eu vou repetir esse versículo todo. Pai, Jesus falando, se quiseres, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, apareceu um anjo do céu que o consolava, que o encorajava, que o confortava, enfim, que o fortalecia. Ele orou ainda mais com fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Preste atenção aqui que isso é muito forte. Na angústia, todos nós nos sentimos sozinhos. Você pode ter pessoas passando por depressão, ela pode estar rodeada de pessoas, mas ela se sente só. Na angústia, aqui Jesus Cristo pediu aos discípulos, orai e vigiai, ficai comigo, vigiai comigo. Ele pede isso 3 vezes, ele chega a se irritar e dizer, nem 1 hora podeis orar comigo. Por quê? Porque na angústia, nós nos sentimos sozinhos. Tem muita família angustiada. Tem muitos familiares. Eu disse domingo e vou repetir isso até em nome de Jesus. Você quebrantar na empatia espiritual. Chorar com os que choram. Obedece o mandamento. Leva as cargas um dos outros, para que assim cumprireis a lei de Cristo. Ora por essas famílias. Ora por esse filho que perdeu a mãe, essa filha que perdeu o pai. No nome de Jesus Cristo. Todo mandamento é acompanhado de promessa. Se você levar a carga um dos outros, para que assim cumpra a lei de Cristo, pode ter certeza, vão levar a sua carga, porque o Espírito Santo vai levantar pessoas para levantar a sua carga quando você precisar. Nós precisamos levar a carga, principalmente dos domésticos da fé, assim diz a palavra. Ora por elas. Como? Espírito Santo, consola essas pessoas. Espírito Santo, conforta essas pessoas. Espírito Santo, encoraja essas pessoas. Espírito Santo, fortalece essas famílias. Porque quem faleceu, faleceu. Agora os familiares sentem falta. Os familiares estão sofrendo. Os familiares estão entrando numa estatística. Gente, isso é terrível. É como se de repente você soubesse que hoje, amanhã está lá. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. Essas famílias estão precisando de mim e de você. E se eu faço isso, 1 Timóteo diz que eu vou ter uma vida quieta e sossegada. Diga aleluia. Orai pelas pessoas, leva a carga das pessoas, que eu vou ter uma vida quieta e sossegada. Isso é poderoso, meu irmão, minha irmã. E ainda uso a autoridade que me foi dada para repreender o espírito da morte, o espírito da enfermidade primeiro, e depois o espírito da morte que está andando. Pastor Lázaro, o que o senhor está querendo dizer? Fazer você crescer espiritualmente, crescer emocionalmente,
crescer até mesmo materialmente. Por quê? Porque nós estamos em pandemia. Se nós estamos na pandemia, nós temos que crescer. Diga glória a Deus. Para tanto, você tem que dobrar o joelho. Você tem que, estou te ensinando, dando a instrução. Carrega a carga das pessoas. Não fique na passividade. Você tem poder e autoridade. Diga aleluia. Eu quero que você olhe para mim aqui, por gentileza. E eu estou terminando esse culto com esta palavra. Jesus Cristo já venceu o Covid-19. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor aí. Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Preste atenção, a quem eu sirvo já venceu o Covid-19, ou você está perdendo a fé, ou você está perdendo a fé, ou você está desorientando, ou você está achando o quê? Jesus Cristo já venceu o Covid-19, e eu não estou ouvindo isso, compartilha essa palavra para ela poder ir, eu vou estar lançando o vídeo, Jesus Cristo venceu o Covid-19, porque eu não estou ouvindo isso, o que é isso, o que está acontecendo no meio? Estamos sendo acuados que ele não venceu o Covid-19. A quem eu sirvo não venceu. Vamos parar com isso. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo venceu o Covid-19 lá no madeiro. É dessa maneira que a gente tem que pensar. Eu não tenho outra visão, eu não tenho outra lógica, eu não tenho outra fé. Agora, temos que nos humilhar, orar, buscar e nos arrepender, que o Senhor ouvirá dos céus, enviará a cura e sarará a terra. Se não houver arrependimento, o Senhor não vai sarar a terra. Covid-19 agora é o quê? Venceu Jesus Cristo na cruz. Está repreendido. Vamos despertar. Nós vamos entregar alimentos. Porque nós estamos fartando a alma aflita. Como? Intercedendo por elas. E nós estamos levando alimento ao faminto, dando roupas a quem não tem. Estou obedecendo mandamentos. É claro que eu vou crescer. Agora preste atenção. Eu tenho fé para chegar aqui e dizer, Jesus Cristo venceu o Covid. E como é que eu tenho essa fé? Se eu estou proibido, e eu vou entender isso, de ir no hospital, quando eu oro e quando você ora, milhares de pessoas são curadas. Diga aleluia. Por que são curadas? Porque eu creio que o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo já venceu o Covid. Eu tenho certeza que você quando ora e eu quando oro, nós unimos a oração na terra, está ligado no céu. E milhares de pessoas estão recebendo o livramento, porque é o que eu creio, é o que você crê, é dessa maneira que a gente vive. Agora estou vendo aí, vou usar um termo que a garotada usa, né, Cauã? Estou vendo um monte de crente arregaçando para o Covid. Está repreendido isso, irmão, está repreendida. Em nome de Jesus Cristo, ele venceu o Covid e acabou. Ou não venceu? Eu não ouvi. Ou não venceu? Você na sua casa. Venceu ou não venceu? Então fica de pé. E pode falar a pessoa. Ele ficou irritado. Fiquei não, irmão. Fiquei não. Eu estou em guerra. Fiquei não. Eu estou em guerra. Nós vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. No nome de Jesus Cristo. Entregar uma adoração a Ele. Porque é o louvor que minha esposa colocou antes. Pai, Tu és tudo o que eu mais quero. Aleluia. No nome de Jesus Cristo. É isso, dessa maneira. Ele venceu. E eu não tenho dúvida de que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu penso ou daquilo que eu... Feche seus olhos.